por Cristo. E como tem muito conteúdo para a gente falar sobre a igreja, a gente já pede, né, a intercessão de São José Maria Escrivá, ele que é o fundador do Opus Dei, né, o Opus Dei que criou esse documento, né, esse livro, esse e-book, que está lá no site dele, tem um link aí embaixo para quem quiser acessar, e nós estamos passando temática por temática desta obra, refletindo, meditando, absorvendo todo o conhecimento que a prelazia fundada pelo Opus Dei nos concede. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedesse inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, rogai por nós. E por que essa temática ela é tão interessante, ela é tão importante? Ela é tão interessante porque nós estamos falando do lugar onde nós vivemos, que é, no caso, a Igreja Católica. E é importante porque quanto mais nós conhecemos a nossa igreja, quanto mais nós percebemos o mistério que é esta igreja, mais nós temos que pedir a Deus que Ele conceda a graça de acreditar, que Ele conceda a graça de permanecer nela. Eu nunca me esqueço, uma vez perguntado ao Bento XVI, saudoso Bento XVI, que eu acredito ainda será doutor da igreja, um santo doutor da igreja. O Bento XVI foi indagado como ele via a saída de fiéis da Igreja Católica. E ele deu uma resposta que só o Espírito Santo poderia ter concedido para ele, que foi o seguinte: quem é fiel, permanece. E hoje, refletindo um pouco sobre esta colocação do nosso Papa Bento XVI, me vem muito a ideia de que assim, quem é fiel, permanece. E essa fidelidade passa pelo processo do conhecimento. Muitas das vezes, e talvez esse seja uma das características ou uma das graças que eu peço para Deus de estar fazendo esses vídeos, é assim, para que nós possamos conhecer a nossa igreja, né? Para que nós possamos realmente compreender a verdade que aqui se encontra, e conhecendo essa verdade nos libertará para as falsas doutrinas, nos libertará para os falsos profetas. Muitas das vezes eu me questiono o quanto eu sou responsável por aqueles católicos que deixam a Igreja Católica. E dizem que encontraram Jesus na Igreja X, na Igreja Y, na Igreja H. O que faltou eu fazer, né? O que faltou eu, como membro efetivo dessa igreja, que faltou eu fazer? Então, às vezes eu acho que os vídeos, a formação, tudo que eu me coloco diante de Deus seja para isso, né? Fazer realmente o que o Opus Dei pede, que é esse apostolado no cotidiano, né? Esse apostolado no meu dia a dia, na minha família que eu estou construindo, com a minha esposa, com o meu trabalho, né? Eu quero, talvez um dos grandes pedidos que eu faça para Deus é: Deus, me conceda a graça de mostrar que sou católico sem dizer que eu sou católico, sem Ele ver, sei lá, um terço da minha mão, sem Ele ver eu entrando na igreja. Que Deus me conceda a graça de ser católico pela minha atitude. Isso é difícil, né? Mas eu peço sempre para Deus. E a temática de hoje, ela é muito, muito profunda, de um grande conhecimento que o Opus Dei nos concedeu nesse tema. E a gente já começa relacionando Cristo e a igreja. Talvez a grande graça que nós podemos ter e dizer de boca cheia é que a nossa igreja foi pensada, gestada, feita pelo próprio Deus. Isso não é conversa de interpretação, isso não é achismo, isso está lá, está na sola escritura, né? Está na sola escritura. Pedro, sobre esta pedra edificareis a minha igreja. E desde Pedro até Francisco, essa igreja permanece com o auxílio do Espírito Santo, com a força de Cristo e com o cuidado do Pai que é Deus.
A nossa igreja não é desamparada, por isso que dura e permanece e permanecerá por tanto tempo, porque ela é feita na oração, ela é feita no sacrifício, ela é feita na entrega. Nós rezamos pela nossa igreja, nós rezamos pelos nossos sacerdotes, nós rezamos para que ela permaneça em pé. Um tempo atrás saiu uma informação de que cada 4 segundos, eu acho, um sacerdote celebra uma missa. Cada 4 segundos uma Eucaristia é levantada. E é isso que faz a nossa igreja permanecer, é isso que nos faz ser católicos, é isso que nos faz ser uno, é isso que nos faz ser apostólicos. E justamente o texto já começa dizendo que a igreja é um mistério. E por que a igreja é um mistério? A igreja é um mistério porque ela gera uma relação com Deus e os homens para com Deus. Ela se torna um mistério justamente porque ela está amparada no sentimento de fé. Ao ir à igreja, eu me encontro com Deus. Olha o mistério aí. Deus permanece na minha igreja. Olha o mistério aí. Deus sustenta a minha igreja. Olha o mistério aí. Naquela partícula de água e trigo, que tem sabor de trigo, que tem materialidade de trigo, eu coloco o mistério ali, dizendo que aquilo não é trigo, aquilo não é água, aquilo não tem sabor de trigo, aquilo tem sabor de céu. Aquilo é o próprio Cristo. E quantas vezes na comunhão eu acabo me emocionando justamente por saber que Cristo está dentro de mim. Que eu estou saboreando o próprio Cristo. E foi esse o pedido que ele nos fez. Fazer isto em memória de mim. E os apóstolos fazem até hoje, através dos seus bispos, através dos seus sacerdotes, através do mistério sacerdotal, que nós também somos convidados. E a gente vai perceber isso hoje. Então, quando a gente fala de igreja, nós estamos falando basicamente de um termo grego, que significa eclésia, que é reunião, grupo, assembleia dos convocados. Você é convocado a ser igreja. Eu sou convocado a ser igreja. E isso desde o Antigo Testamento a gente percebe esse movimento de ser eclésia, e no Novo Testamento isso ganha um significado ainda maior. Porque no Novo Testamento nós vamos ter aqui um desígnio singular de que, olha, é o povo de Deus reunido do princípio ao fim, ou seja, daqui da minha cidade para o mundo inteiro e do mundo inteiro aqui para a minha cidade. E todos esses povos, todas essas línguas são convocados a se constituírem numa assembleia única, que pela palavra, pelo batismo, nos tornamos então filhos de Deus. Nos tornamos agora membros de Cristo e, consequentemente, templos do Espírito Santo. Então, a gente, olhando para tudo isso, a gente vai lá no catecismo e percebe o seguinte, olha o que diz o catecismo da igreja. A igreja encontra origem e consumação no desígnio eterno de Deus. Foi preparada na antiga aliança, certo? Quando lá nós temos a escolha de Israel, como sinal ali da reunião futura de todas as nações, as 12 tribos de Israel. Essa igreja fundada pelas palavras e pelas ações de Jesus Cristo. Essa igreja que foi realizada mediante a sua morte redentora e através da sua ressurreição. Ou seja, estou indo embora, mas a minha igreja ficará. Seguida isso, a igreja se torna então a manifestação do mistério de salvação de Deus. A igreja anuncia o mistério da salvação, e isso tudo é possível ser anunciado mediante a efusão do Espírito Santo que ocorre numa reunião, numa assembleia da sua igreja primitiva, com seus primeiros bispos, com seus primeiros apóstolos, ou seja, com a primeira igreja católica ali que estava surgindo, nascente, que foi o dia de Pentecostes.
E quando que essa igreja termina, Mateus? Quando essa igreja acaba? Essa igreja termina, essa igreja acaba no final dos tempos. Quando todos nós em reunião nos encontraremos na grande reunião da Assembleia Terrestre, celeste, quer dizer. E logo de início nós estamos colocando alguns pontos aqui. Tem um que é importantíssimo, é de que nós precisamos tirar uma mistificação, um pré-preconceito, um preconceito que nós temos, dizendo o seguinte: olha, a igreja não foi fundada, no nosso aqui, né, na Igreja Católica, não foi fundada por homens, né? Não foi Pedro, não foi Paulo, né? A igreja não é nem de Paulo nem de Pedro, né? A igreja é de Cristo. Né? Já fala isso no Novo Testamento. A igreja é de Cristo. Mas o que significa aqui que a igreja é de Cristo? Porque a história da igreja se assemelha à história de Cristo. A igreja é fundada em Pedro. Mas essa igreja que é fundada, olha o termo, em, é uma igreja de Cristo. É dela. Pedro aqui é a ligação, Pedro aqui é o pontífice, Pedro aqui é a ponte da igreja terrena com a igreja celeste. Mas ela é de Cristo. Então a igreja não é fundada pelos homens, nem sequer constitui uma resposta humana nobre a uma experiência de salvação realizada por Deus em Cristo. Não. A igreja está na vida de Cristo, né? Ela se realiza, ela é criada, ela é construída na própria vida de Cristo. É ali que é a fundação da igreja. Não é à toa que o que a igreja faz? Celebra os mistérios da vida de Cristo. O batismo, a confissão, a unção, o crisma, a Eucaristia, a ordem, o matrimônio. Vejam, a igreja celebra a própria vida, a própria história de Cristo narrada pelos 4 apóstolos, pelos 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Marcos, Lucas e João. Em toda a vida de Cristo, então, São José Maria Escrivá fala isso, né? Em toda a vida de Cristo, então, nós temos ali como que a igreja tem que se manifestar, como tem que ser a igreja de Cristo. E essa igreja de Cristo, que é, por natureza, a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? É essa a nossa igreja? É esta a igreja que você acredita? É esta a igreja que você vai à Santa Missa no final de semana? É essa a igreja que você tem que defender? É essa a igreja que você tem que buscar a verdade? É essa a igreja que você tem que estudar? Porque tem muita coisa para estudar da nossa igreja. Vejam o que eu vou dizer aqui e tomem as proporções devidas do que eu vou dizer aqui, tá? A igreja X, a igreja Y, a igreja H tem como base, basicamente, 700 páginas, 1000 páginas, que eu vou chamar aqui de Sagrada Escritura, Antigo Testamento e Novo Testamento, tá bom? Quando eu olho para a Igreja Católica, não tem nem dúvida, né, que a Sagrada Escritura ali é o centro, é o que motiva nós estarmos aqui, né? Não é essa discussão, mas não é, e tome cuidado nesse só que eu estou dizendo, tá? Não é só a Sagrada Escritura, não é só a Bíblia. São 2030 anos de história. São 2030 anos de teologia, são 2030 anos de filosofia, são 2030 anos de pedagogia, são 2030 anos de psicologia, são 2030 anos de ciência, são 2030 anos de moral, são 2030 anos de ética, de como viver, de como ser. Por isso que nós, enquanto povo escolhido de Deus, nós, enquanto igreja de Cristo, precisamos e devemos urgentemente compreender, entender e amar. Compreender, entender e amar.
né? Ou seja, amar porque a nossa igreja ela é divina, mas ela é feita por homens. Então, assim, é amar que alguém possa errar, é mostrar amor, é ser caridoso, é ser exemplo, é entender no sentido de conseguir explicar para as pessoas o que eu estou falando e compreender e estar aberto ao conhecimento. Então eu, como católico, sou obrigado a estudar a minha igreja, entender essa igreja para poder defendê-la e, claro, demonstrar no amor tudo isso. Né? Não é diante de uma informação lá sobre Inquisição, sobre aborto, sobre pedofilia, sobre o Papa disse tal coisa, a riqueza da igreja, o ouro que a igreja, a ostentação da igreja. É reconhecer e descobrir tudo isso, a verdade, o significado, o símbolo. Certo? É tão triste com os milhares e milhares de católicos que vão na missa por uma obrigação social, familiar, e não compreende ali nem mesmo o evangelho. Não compreende porque que o padre entra pela porta do final da igreja, né? Por que o padre entra lá por detrás? Por que ele faz uma reverência? Por que às vezes ele ajoelha? Por que ele fala essa ou aquela oração? Quantas vezes eu escutei católico ou mesmo nossos irmãos separados falando assim: mas vocês não leem muito a Bíblia, não tem muito Bíblia, né, na sua igreja? Meu filho. E aí tem católico falando assim: é verdade, a gente tem lá uma outra leitura só, mas a gente não tem, né, essa experiência da palavra. Meu Deus do céu, vontade de tapar os ouvidos, né? Da hora que toca o sino, da hora que inicia a Santa Missa, ou seja, 7 horas a missa, 7:0001 milésimo, até a hora que termina a Santa Missa, o Santo Sacrifício, não tem nada do que foi dito, feito, realizado ali, que não tenha saído da Sagrada Escritura. Se um sacerdote realmente lê o preto e cumpre o que está escrito em vermelho, que é o Missal Romano, né, que é aquele livro vermelho, para quem não sabe, ele basicamente leu a Sagrada Escritura. Quem participa da Santa Missa diariamente, lê a Bíblia toda. Né? Quem participa no final de semana, todos os finais de semana, lê o Evangelho todo. Né? Nós temos primeira leitura, nós temos segunda leitura, nós temos Salmo, nós temos Evangelho. Tem coisa mais completa do que isso? Então nós temos lá a experiência do Antigo Testamento, nós temos um Salmo, nós temos uma segunda leitura, que na maioria das vezes são cartas paulinas, de Pedro, carta de João, ou seja, a carta da igreja primitiva, o Ato dos Apóstolos. E depois nós temos o próprio Evangelho, que é Deus falando por nós. O creio, as orações, os gestos, os símbolos, os significados, a própria igreja como sinal. Né? E quanto mais eu reconheço, quanto mais eu estudo, quanto mais leio isso, mais eu experimento esse Cristo nos sinais, nos gestos, nas palavras, nos rituais. Não é repetição. Não é repetição, é significado, é profundidade. Né? É experiência que nós, como católicos, temos que ir atrás, temos que ler, temos que buscar. Né? Temos que ir atrás de coisas preciosas, como essa obra aqui do Opus Dei. É ler, estudar, compreender, chegar para o seu sacerdote e perguntar. Né? É ler um pouquinho da Bíblia todo dia, é ler o catecismo da igreja, é se formar, é comprar curso. Para justamente a gente poder falar assim: a nossa igreja é fundada por Cristo e aprova nisso, nisso e nisso. E mais do que tudo isso, é eu experimentar o outro, né? Ou seja, eu mostrar para o outro a experiência do quanto que é rico ser católico. Então, primeiro ponto a gente passa, que é Cristo e a igreja. Um outro ponto do texto que vale aqui a gente retomar, que é povo de Deus, corpo de Cristo e comunhão dos santos. Veja, a nossa igreja, além de ser o povo de Deus, além de ser o próprio corpo de Cristo, em 2 pontos aqui, o corpo de Cristo enquanto reunião de membros e corpo de Cristo enquanto a própria Eucaristia, que é o centro da vida cristã, que é o centro de tudo e de todos, e também a comunhão dos santos, né, que a gente vai perceber agora aqui. Então, por que a nossa igreja ela é povo de Deus? A nossa igreja é povo de Deus porque a gente vai lá no Antigo Testamento. A gente vai lá em Israel,
que foi então atribuído a esse povo como grande povo de Deus. E nós, de certa maneira, somos descendentes dessas tribos de Israel, você entende? Enquanto fé. Quando se aplica à igreja, que é o novo Israel, o que é a igreja? A igreja é esse novo povo de Deus. Se o antigo povo de Deus era o povo de Abraão, o povo de Isaac, o povo de Jacó, agora, no Novo Testamento, eu sou o novo povo de Deus. Eu sou o novo Israel. Que quer dizer, então, que Deus não quis salvar os homens isoladamente, mas constituindo-se num único povo, reunido pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam, ela também é considerada povo de Deus aqui justamente porque ela não está subordinada a nenhuma cultura, ela não está subordinada a nenhum governo, ela não está subordinada a nenhuma bandeira, a nenhuma nação. Nós somos do povo de Deus. Nós não somos da ideologia A, nós não somos da ideologia B, nós somos o que Deus quer que nós sejamos. E esta reunião, esse novo Israel que nós somos aqui, nos coloca no que nós vamos chamar aqui de uma comunidade visível. Por quê? Porque há uma igreja, porque há sinais, há gestos, há atitudes que nos remetem aqui à materialidade da nossa fé, vamos dizer assim. E é uma comunidade visível, e isso é bonito de perceber, que está a caminho. Assim como o povo lá do Antigo Egito sai das amarras do faraó, atravessa o mar, chega na Terra Prometida, nós também ali, como aquele povo antigo, aquele povo velho de Israel, nós também somos chamados a estar a caminho. Não mais agora em busca da Terra Prometida, não mais a Canaã, mas a Terra Prometida que é o céu. Eu vou à Igreja Católica Apostólica Romana porque eu quero o céu. A minha pátria é o céu. Por isso que nós somos povo de Deus. Porque nós só vamos nos descansar quando voltarmos para o nosso Criador. E se nós somos povo de Deus, nós também somos corpo de Cristo. O que significa ser corpo de Cristo aqui? Por que a igreja é chamada também de corpo de Cristo? E aí a gente lê aqui junto, ó. Cristo une intimamente consigo os fiéis, principalmente ali na Eucaristia. Quando nós realmente comungamos do seu corpo, né? Ele está no meio de nós. Não está no meio de nós, está dentro de nós com a comunhão, né? E é através dessa comunhão com Cristo, através dessa união com Cristo, que a gente se mantém unido. Que a gente forma um só corpo nessa diversidade. Porque a mesma Eucaristia que eu comunguei aqui na igreja do lado, o cara lá no Japão também comungou o mesmo. Né? O mesmo Deus. O mesmo Cristo. A mesma oração. Sabe por quê? Porque embora sendo membros diferentes, somos o mesmo corpo. E quando um desses corpos está doente, todo o corpo está doente. Quando a igreja na Alemanha passa por uma dificuldade, é a minha igreja que também passa por uma dificuldade. Quando a igreja é perseguida na China, quando ela é perseguida na Nicarágua, é a minha igreja que está sendo perseguida na Nicarágua, é a minha igreja que está sendo perseguida na China. Por quê? Porque é a mesma. Porque a gente é o mesmo corpo. Porque a gente reza as mesmas orações, porque a gente acredita nas mesmas coisas, porque é o mesmo Cristo. E aquela pessoa que está lá na Nicarágua, celebrando a missa escondida, aquele sacerdote que está sofrendo perseguição na China, aquele senhor que foi na missa, eu que fui na missa, independentemente, somos católicos e todos nós
somos chamados a atuar no mundo. Porque fazendo parte desse mistério que é ser corpo de Cristo, ou seja, fazer parte da vida de Cristo, nós então nos tornamos, seja aqui no Brasil, seja na Conchinchina, nós somos chamados a ser instrumentos de Deus no mundo. Nós somos chamados a ser um alter Cristo, a ser um outro Cristo. E o católico que não se sente essa obrigação não deve ser católico. Além, é claro, de nós termos toda essa simbologia de ser corpo de Cristo, nós também temos que entender que Deus faz uma aliança conosco. Porque a nossa igreja é entendida também como uma esposa de Cristo. Que aí vai diferenciar, certo? Porque a igreja, sim, ela é o corpo de Cristo, mas ela não é Cristo, certo? Ela é como se fosse a esposa, ou seja, alguém que se uniu intimamente e não haverá mais separação, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Veja o que o Concílio Vaticano II vai dizer de maneira brilhante sobre isso. O Concílio Vaticano II, então, retoma uma expressão antiga que vai designar a igreja como aquela que gera comunhão. Porque nós estamos unidos à Santíssima Trindade, né? Nós somos uma igreja de Deus, uma igreja do Filho, nós somos uma igreja do Espírito Santo. E essa igreja, além de ser essa comunhão, ela também é sinal e instrumento dessa comunhão. Vejam, ela é comunhão porque ela está unida a Cristo, certo? Né? A Eucaristia ali coloca Cristo na terra, vamos dizer assim. E não só por ela ser essa comunhão, ela gera esse sinal. O sinal do amor, o sinal da caridade, o sinal da misericórdia, o quanto de obras assistenciais, o quanto a Igreja Católica faz de bem para o mundo. Você não tem noção. A quantidade de escolas, a quantidade de orfanatos, a quantidade de ajudas assistenciais que essa igreja faz aos 4 cantos do mundo. Por quê? Porque ela é sinal, ela mostra, ela tem que ser visível. E ela é instrumento. Ela é instrumento que Deus usa para se mostrar. Ela é instrumento de Deus para a misericórdia. Ela é instrumento de Deus para o amor. Ou seja, Deus nos usa como esses instrumentos em terra para justamente mostrar o seu Filho. E é bonito perceber isso, né? Que essa igreja, então, que é povo de Deus, essa igreja que é corpo de Cristo, ela tem mais um ponto, né? Mais uma cereja no bolo ali, que é a nossa comunhão com os santos. Ela é communion sanctorum. O que significa isso? Significa que nós temos a graça de ter no céu intercessores. Né? A vida de um cristão não termina na terra. A vida do cristão, quando chega ao céu, é ser intercessor daqueles que estão na terra. Ou seja, nós temos um trabalho para cumprir ainda. A vida não termina com a morte. E o que significa que essa comunhão dos santos é assim? Essa comunhão dos santos significa que nós também podemos ser. O que os santos representam para a igreja? Representam a fé, representam o desprendimento, representam a intimidade com Deus. Vejam, eu estou lendo bem vagarosamente o Diário de Santa Faustina, tá? Uma santa polonesa, né? Lá no início do século XX, 1910, 1915, mais ou menos. E Jesus fala com ela. Tem noção disso? Vejam, uma pessoa que em terra conversava com Jesus, né, com Deus, e Deus falava com ela. O que essa mulher faz no céu? Ela intercede por mim. E qual que é a pedagogia desses santos para nós católicos? Se ela pode, eu posso. Né? Se São Francisco pode, eu posso.
Se São José Maria Escrivá pode, eu posso. Se eles, igual a mim em pecado, igual a mim também em graça batismal, porque o mesmo batismo deles é o meu, me fez ser sacerdote, me fez ser profeta, me fez ser rei, ou seja, claro, com a proporção, se eu sou igual a Santo Agostinho, se eu sou igual a Santa Catarina de Sena, se eu sou igual a São Tomé, se eu sou igual a São Bento, se eu sou igual a Santo Antônio, se eu sou igual a qualquer santo, a São Tomás de Aquino, São Francisco de Sales, vai embora, né? Por que não? Por que não, então? Se eu sou igual a eles, por que não lutar para ser igual a eles, né? Por que não tentar mostrar a mesma fé? Veja, os santos são esses exemplos. Os santos nos ensinam a lutar para ser parecido com eles e pedir a intercessão deles para que eles nos ajudem a ser semelhantes a Ele, para nós sermos semelhantes a Cristo. É isso que é um santo. Né? Quem realiza o milagre é o próprio Cristo, quem realiza o milagre é Deus. Vou dar só um exemplo para perceber como isso funciona na minha cabeça. Se eu estiver errado, quem assistiu a aula, comenta aí embaixo, mas acredito que eu não esteja. Mas seja lá nossos irmãos separados, seja entre nós mesmos. Mas eu escuto assim o irmão fala assim, eu vou rezar, eu vou orar por você, tá, Mateus? Eu vou orar para que Deus te ajude. Vejam, quem vai realizar o milagre? É esse irmão protestante, é esse irmão evangélico ali, que nós também somos evangélicos, né? Claro. Mas é esses nossos irmãos separados que vão realizar o milagre? Não, quem vai realizar o milagre é o próprio Cristo. Mas se Cristo escuta, eu que sou tão pecador, eu que sou tão longe da graça, imagine se Cristo não vai escutar quem está ao lado da graça, quem é a própria graça. Quem está mais semelhante aos anjos do que eu. É dessa maneira que eu entendo a compreensão dos anjos, dos santos. Os santos são aqueles que intercedem por nós. Num nível muito superior ao que eu posso interceder, talvez, pela minha esposa, rezando por ela. Porque minha fé é limitada. A minha crença é pequena. Eu não tenho todo o desprendimento que teve uma Santa Catarina, que teve uma Santa Faustina, por exemplo, que teve um São José Maria Escrivá, que teve um São Bento, e assim, um São Pio de Petrolcina. Percebe? Quando eu rezo por um santo, quando eu leio a vida de um santo, é para me assemelhar a eles. E quando eu me assemelho a eles, eu estou me assemelhando a Cristo. Eu estou me assemelhando a Deus. É aí que está a minha energia para olhar para um santo. E não achar que o santo é o meu modelo. Não, porque o modelo dele é Cristo. E se eu estou querendo ser igual a ele, porque eu estou querendo ser igual a Cristo. Ele é a imagem de Deus na minha vida. E ele pode interceder por mim, porque ele está mais próximo de Deus do que eu. Então a igreja tem essa comunhão dos santos que é tão bonita. E justamente por ter essa comunhão com os santos, é que nós precisamos olhar para a nossa igreja da mesma maneira. Reconhecendo como São Paulo reconheceu os apóstolos. Como que São Paulo reconheceu os apóstolos? Aqueles que levavam grande tesouro em vaso de barro. Por que vaso de barro? Porque é frágil, porque quebra, porque é humano. A igreja está cheia de vasos de barro. E esses vasos de barro levam a maior preciosidade que existe no mundo, que é o próprio Cristo na Terra. O que eu estou trazendo aqui? Que nós temos que olhar para a nossa igreja nessa delicadeza do amor. De que são homens que podem errar, que podem cometer pecado. E é exatamente isso que vai sair na mídia.
É como um goleiro que defende milhares de bolas durante uma partida. Num determinado momento, num determinado segundo do jogo, ele não defende aquela bola. E ele se torna o pior goleiro do mundo. Muitas vezes a sociedade que não entende nada olha para a igreja dessa maneira. Pega uma atitude, um ato, um sacerdote e replica essa ação para todos os sacerdotes da terra. Replica essa ação para todos os católicos da terra. Ah, porque o padre, todo padre é pedófilo, todo padre é isso, todo padre só pensa em dinheiro. E nós, como católicos, temos que defender a nossa fé. Né? Temos que estufar o peito e falar, bem, não é bem assim não. Por quê? Porque, infelizmente, a repercussão do bem que a igreja faz ao mundo é silenciada por um ou outro grito do mal que apareça por aí. E a mídia só tem uma vontade: escutar os gritos. Né? Escutar, mostrar o erro, mostrar o pecado. Por isso que nós temos que olhar para a igreja e não a vê-la como algo parecido conosco, mas vê-la pela atitude que Deus faz com ela. Olha que lindo que está escrito aqui, ó. O mais importante na igreja não é ver como nós, os homens, correspondemos a ela, mas ver o que Deus realiza através dela. A igreja é nem mais nem menos Cristo presente entre nós. Deus que vem até a humanidade para salvá-la, chamando-nos com sua revelação, santificando-nos com a sua graça, sustentando-nos com a sua ajuda constante nos pequenos, nos grandes combates da vida diária. É isso que é a igreja. A igreja é o Cristo na terra. E essa igreja que é o Cristo na terra está repleto de seres humanos que carregam e que são vasos de argila. E ver essa igreja é perceber que ela possui uma estrutura interna e ver essa igreja que ela possui uma estrutura externa. A estrutura interna da igreja é aquela que acontece dentro de nós. Né? São as relações entre que pelo batismo tem o sacerdócio comum e os que, além disso, receberam o sacerdócio ministerial pelo sacramento da ordem. Ela é interna, porque ela acontece dentro dela. Né? Eu sou batizado, então eu tenho dentro de mim um sacerdócio. E o padre que celebra a missa também tem um sacerdócio. Além do sacerdócio batismal dele, existe ali o sacerdócio ministerial, ordenado, do ministério da ordem, que traz Cristo na terra para mim. Isto olhando é a igreja de maneira interna. E a estrutura da igreja externa é justamente a igreja visível, ou seja, formada à imagem da igreja universal, que é presidida pelos seus bispos. Vejam, se sairmos agora daqui, pegarmos um avião e irmos para o Vietnã e participarmos de uma Santa Missa lá, a mesma missa que eu estou celebrando no Vietnã é a mesma missa que se celebrará aqui no Brasil, com as mesmas leituras, com o mesmo evangelho, com as mesmas orações, com os mesmos gestos. Veja, isso é a universalidade da igreja. Isso é a própria comunhão da igreja. E igreja é essa que possui dentro dela, através do batismo, um sacerdócio. Que eu sou sacerdote. Que você é sacerdote. Por quê? Porque todo aquele que entra na igreja passa por um processo, que é o processo aqui que a gente chama de batismo.
E o batismo nada mais é do que um renascimento em Cristo. E pelo batismo nós somos feitos sacerdotes, profetas e reis. Somos consagrados. Então, não é apenas o padre ali no altar, ou o padre atendendo confissão, ou o padre, né, na figura sacerdotal dele. Mas a igreja entende que, claro, né, com toda a proporção, esse sacerdócio, ele tem que estar lá, mas existe um sacerdócio que ele já tinha antes de ser ordenado, e que eu tenho sendo batizado, e que você tem sendo batizado, que é justamente o sacerdócio de estar intimamente ligado à participação sacerdotal de Cristo. Compêndio do Catecismo da Igreja Católica diz: todos os cristãos têm em comum a condição de fiéis, ou seja, ao serem incorporados a Cristo mediante o batismo, são constituídos membros do povo de Deus, tendo se tornado participantes, segundo a própria condição, da função sacerdotal, profética e régia de Cristo. São chamados a exercer a missão confiada por Deus à Igreja. Entre eles, subsiste uma verdadeira igualdade na sua dignidade de filhos de Deus. Então, para que eu sou chamado? Eu sou chamado para, como sacerdote, me oferecer. Como sacerdote, trabalhar. Como sacerdote, realmente ter atitudes que mostrem a Deus. A função do sacerdote é de mediação, unir os homens a Deus e Deus aos homens, oferecer sacrifício e abençoar. Todos nós participamos do sacerdócio de Cristo, logo todos nós temos acesso a Deus. Todos nós somos chamados a oferecer o nosso sacrifício diário, todos nós somos chamados a abençoar os outros, todos nós somos chamados a unir-se a Deus. Percebe? E aí é bonito perceber que dentro dessa concepção então de sacerdócio, há ali uma união que vai ser uma união de dimensão ascendente e uma união de dimensão descendente. A dimensão ascendente, vai dizer o texto, nos capacita para elevar a Deus nossas vidas com tudo que implica junto com Cristo. Nele, na Santa Missa, no nosso pequeno trabalho, no nosso sacrifício diário, tudo isso adquire valor de eternidade. Certo? Ou seja, há uma dimensão aqui, então, de ascendência. Ou seja, eu elevo a Deus a minha vida, eu sacrifico, né? Eu ofereço a Deus as minhas atitudes. E, ao mesmo tempo, também existe dentro desse sacerdócio comum que está em você, que está em mim, que está em nós como cristãos católicos, que é o sentimento da dimensão descendente. Que é quando a gente pode mostrar Deus para as outras pessoas. Quando a gente faz céu na terra. Você é chamado a isso. Nós somos chamados a isso. Como batizados, como estarmos dentro do corpo de Cristo, que é a sua igreja, nós somos chamados diariamente a levar o mundo a Deus e Deus ao mundo. Pelas nossas atitudes, pelo nosso apostolado, pelo nosso fazer diário. Olha o que fala São José Maria Escrivá, que bonito. Devem ser mediadores em Cristo Jesus para levar todas as coisas a Deus e para que a graça divina vivifique tudo. Eu sou chamado a ser sacerdote porque eu tenho que mostrar Cristo para a sociedade. Só que esse mostrar Cristo para a sociedade
no que o texto chama aqui de muro sacramental. Né? Ou seja, eu chego até um ponto. Depois desse ponto, só quem é ministro ordenado consegue. Por quê? Porque a minha função, como um sacerdote leigo que eu sou, é de que essas atitudes que eu tenho do apostolado, de levar a Cristo, de mostrar a Cristo, de ser realmente um cristão na terra, ela para na outra necessidade que eu vou ter aqui, que é justamente a função santificadora do sacerdócio, que é aquele que vai administrar então o sacramento da penitência, é aquele que vai ministrar a Eucaristia, que vai proclamar a palavra de Deus diante da igreja. O meu sacerdócio é santificado pelo sacerdócio da ordem, que vai me dar energia, força, coragem, discernimento, para eu mostrar ainda mais o meu sacerdócio comum para a sociedade. Certo? Então nós, como sacerdotes comuns que somos, inseridos dentro do povo de Deus, que é a sua igreja, somos chamados a cumprir a nossa missão. Missão essa que é uma missão sacerdotal, missão essa que é uma missão profética e missão essa que é uma missão régia de Cristo. E por que nós somos chamados a essa missão? Primeiro, nós participamos de uma missão sacerdotal quando a gente oferece como sacrifício espiritual, sobretudo na Eucaristia, a própria vida com todas as suas obras. Né? Quando você reza pelo seu dia, quando você pede a ajuda de Deus, quando você pede intercessão no seu trabalho. Você está fazendo um elo, você está fazendo uma ligação, você está colaborando, né? Você está mediando a relação do divino com o material, né? Com o humano. Segundo ponto também, nós participamos ali da missão profética de Cristo. Quando a gente acolhe na fé a palavra de Cristo e anuncia ao mundo, a gente profetiza, não, porque Deus existe. Não faça isso, reze. Né? Deus vai cuidar. Eu vou rezar por você. Quando eu testemunho minha fé, não, porque a gente faz assim porque a gente é católico. Isso é testemunhar, isso é anunciar, isso é profetizar. E por último, não menos importante, nós também entramos nesse sacerdócio comum através de uma missão, que é a missão régia de Cristo. Por quê? Porque nós recebemos dele o poder de vencer o pecado em si mesmo e no mundo, por meio da abnegação e da santidade da própria vida. Né? De impregnar de valores morais as atividades temporais do homem e as instituições da sociedade. Então, missão sacerdotal. Nós temos um elo direto com Deus, nós temos uma comunhão com Deus, uma conversa com Deus. Temos uma missão profética de anunciar aquilo que nós acreditamos, ou seja, anunciar esse diálogo que eu tenho com Deus. E nós também temos uma missão régia, de reger, ou seja, de fazer as coisas no mundo serem mais próximas à semelhança de Deus. O meu trabalho se assemelha ao que Deus quer? As minhas atitudes em casa se assemelham ao que Deus quer? A minha função como professor, como historiador, como arquiteto, como engenheiro, como médico, como enfermeiro, me assemelha ao que Deus quer? É nessa concepção que a gente, então, compreende a nossa função enquanto sacerdócio comum. Que, lembre-se, é diferente do sacerdócio da ordem, né? O sacramento da ordem ali, porque através do sacramento da ordem você tem um diferencial, e isso é interessante perceber, que começa com o diácono, passa para o presbítero, que é o padre, e chega até o bispado. Os que recebem o sacramento da ordem em seu primeiro grau são sucessores diretos dos apóstolos. Já falamos isso em encontros passados. Ou seja, você pegar a linhagem do seu bispo, você vai chegar até o apóstolo. Seguido a eles, você tem os presbíteros, que ajudam diretamente os bispos no cuidado do povo de Deus. E você tem um terceiro grau também do sacramento da ordem, que é o sacramento da ordem diaconal, que configura-se aquele que serve, né? Aquele que auxilia, principalmente o sacerdote e o bispo, nessa missão de pregar, de ajudar na celebração, né? Ou seja, ele tem ali algumas funções muito características dentro dos sacramentos. Ele pode fazer o matrimônio, eu acho que ele pode fazer o batismo, ele pode celebrar a celebração da palavra, né? Ele não atende confissão, porque ele não consegue agir em persona Christi, ele não celebra
a Eucaristia também, né? Que é só o sacerdote, que também age em persona Christi, pode celebrar. Mas veja, é as 3 ordens ali daquele sacerdócio que a gente chama do sacerdócio do sacramento da ordem. Nós, se não somos chamados para ser sacerdote, não somos chamados para ser bispo, não somos chamados para ser diácono, nós somos chamados, como todos nós católicos que somos, a esse sacerdócio comum, para aí sim, então, viver nessa igreja. E essa igreja que tem 3 funções aqui na Terra. Ela tem uma função de munus profético, ela tem uma função de munus sacerdotale, e ela tem uma função de munus regale. Primeira função aqui do munus profético é anunciar a boa nova da salvação de Cristo. Então a igreja tem que anunciar o que Cristo quer. Uma igreja que não fala de Cristo, não é igreja. Né? Você tem um padre, você tem um bispo que fala sobre tudo, menos de Cristo, temos um problema. Ele fala de política, ele fala sobre a sociedade, ele fala sobre cultura, ele fala sobre o direito. Não falou de Cristo, não falou do que a igreja quer. Né? Ou seja, a gente precisa estar atento a isso. Né? Nós precisamos de sacerdotes que falem de Cristo, que tenham a espiritualidade que no século XXI e ao longo de todos os tempos os seres humanos precisam. E é tão bonito quando você encontra sacerdotes que falam realmente o anúncio e a profecia do que é o Cristo, do que é uma vida de cristão, do que é uma vida espiritual, um padre de oração. Você percebe até pelo tom de voz dele. Né? Precisamos rezar pelos nossos sacerdotes quanto a isso. O segundo é o munus sacerdotale, que é tornar efetivamente presente e transmitir a vida de Cristo que salva pelos sacramentos e pela graça. Ou seja, fazer a mediação total aí, né? Ou seja, colocar aí a Eucaristia na terra, né? Gerar o batismo, né? A confirmação, a Eucaristia, a unção dos enfermos e tudo mais. E por último, o munus regale, né? Que busca então ajudar os cristãos a cumprir a missão de levar o mundo a Deus e de crescer em santidade. Essa é a função da igreja, ou seja, ajudar-nos a ser mais santo e mostrar essa santidade para o mundo. A função da igreja é trazer Cristo na terra pela Eucaristia, pelo sacramento da confissão, pelo batismo, pelo matrimônio, pela ordem. E também ela tem a função aqui de profetizar, ou seja, de falar de Deus e de defender essa fé em Deus. Uma igreja que deixa de falar o que Deus quer para falar o que o mundo quer, não está sendo mais a igreja sonhada, pensada e criada pela própria vida de Deus, né? Pela própria vida de Cristo. Por isso que a nossa igreja é una, santa, católica, apostólica, romana. E ela continuará subsistindo justamente porque ela é una, santa, católica, apostólica, romana. Por isso que nós, como católicos, para terminar a nossa aula aqui, temos que compreender, temos que entender, temos que estudar, temos que ir atrás, temos que fazer esse apostolado para mostrar o quanto é lindo ser fiel à Igreja de Cristo. Né? Que São José Maria Escrivá nos auxilie nessa missão dificílima, que é ser um católico atuante, perseverante, né? Um católico que mostre Cristo sem precisar dizer que se é cristão, né? Sem precisar dizer que se é católico. Vejam como eles se amam, né? Vejam como eles são, que a gente possa, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, chegar nesse ideal, né?